E é uma alegria estarmos aqui na FEEC e com o Brasil representado aqui para esse nosso encontro, em reverência também aos 150 anos de desencarnação do nosso querido Allan Kardec. Mas vamos compor a mesa. Nesse instante, a mesa vai ficar aqui só um instante, depois vocês falam um minutinho e nós vamos ficar assistindo. Mas vamos compor para darem as boas-vindas. Vamos chamar primeiro aqui o nosso querido Luciano Klein, presidente da FEEC, historiador pequeno, escritor. Nós gostaríamos de registrar a presença do Eurípedes Veloso, da Federação Espírita de Goiás, e gostaríamos que, por favor, se aproximasse para as boas-vindas. Nós vamos chamar aqui, representando a USE, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, o nosso amigo Aparecido Orlando José, né? José Orlando. Ele que diz que tem um particípio, um gerúndio e um nome comum, né? Que é Aparecido Orlando José Orlando. Então, nós vamos ter aqui representado também a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, com o nosso companheiro Rafael Vivacqua. Cadê o Rafael? Bem-vindo, Rafael. Nós temos o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo e Eduardo Carvalho Monteiro, com a nossa amiga Júlia Nezu. A Júlia é essa alma bondosa que sempre acompanha esse povo todo, né, Júlia? Por onde eles vão. Então, que a Júlia esteja conosco. Pela Liga dos Pesquisadores, o Pedro Nakano, né? Nosso Pedro, companheiro de longa data. A União Espírita Mineira também está representada aqui por mais de um companheiro, mas vamos convidar o Marival Veloso, ex-presidente da União, para estar conosco aqui na frente. E vamos chamar o Paulo César Manhãs, representando o CERJ do Rio de Janeiro. O Paulo que tem um trabalho em Niterói de larga escala. E eu devolvo a palavra aqui a Socorro, para que continue aí com o cerimonial. Ouviremos agora as boas-vindas da mesa que foi formada. E nós estamos aqui, né, também lembrando do Eduardo Carvalho Monteiro, que nós fomos mordidos pela mosca azul da pesquisa, né? Participamos inclusive do planejamento estratégico da criação do Centro de Documentação e Pesquisa em São Paulo, e tivemos com ele visitando lá Tours, com Charles, todos os locais onde o nosso querido Leon Denis viveu. Desejamos então a todos que utilizem esses momentos e levem aos seus locais também essa ideia, esse incentivo para que nós tenhamos condições de motivar os nossos jovens a pesquisarem mais, a compreenderem melhor essa beleza, essa pérola que nós temos nas mãos, que é a doutrina espírita. Muito obrigado e um bom 15º Enlipe para todos nós. Eu estou aqui representando, na qualidade de dirigente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, que tivemos a alegria de estarmos junto com Eduardo Carvalho Monteiro em 2004, quando nós fundamos o CCDPE, que nós, depois, com a desencarnação do Eduardo em 2005, em dezembro, então, em sua homenagem, nós colocamos no Centro de Cultura o nome, ao final, Eduardo Carvalho Monteiro. Então, ficou conhecido como CCDPE ECM, que é o Eduardo Carvalho Monteiro. Então, acho que o nome está mais divulgado como CCDPE do que com esse nome muito comprido que nós temos. O Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro,
foi idealizado pelo nosso companheiro Eduardo Carvalho Monteiro. Também tem alguns companheiros aqui que acompanharam o Eduardo neste início, que é o Luciano, que acompanhou o Eduardo no início, quando ele ainda estava fundando o Centro de Cultura, a Liga, que essas duas entidades, na verdade, nasceram dentro da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, que desde então é nossa parceira. Então, a USE sempre foi a parceira do CCDPE, a partir de então, tudo nasceu dentro da USE, né, que é a nossa federativa do Estado de São Paulo. E aí nós continuamos junto com a Liga, nascemos com a vocação de materializarmos ou de ajudarmos a materializar as pesquisas realizadas pelos pesquisadores da Liga. E, como todos os anos, este ano nós estamos lançando o livro com as apresentações que ainda ocorrerão aqui no 15º em Lipe. Tem um livro de uma capa muito bonita, vocês vão identificar na livraria aqui da FEC, Espiritismo da França ao Brasil, que é o lançamento deste ano. Então, espero que vocês gostem. O Jader e eu corremos bastante para que e o Marco Milani, que nós pudéssemos trazer esse livro ainda a tempo deste evento do dia de hoje. Porque entendemos que a sementinha do CCDPE, ela começou a ser plantada no solo fértil na década de 90, quando a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo entendeu a importância de se ter um resgate da memória histórica do nosso movimento, criando, na época, a assessoria pró-memória da USE. Entendemos que é extremamente importante o conhecimento e o resgate da nossa memória, porque se não soubermos o que aconteceu no passado, não entendemos o momento em que vivemos. E não entendendo o momento em que vivemos, temos muito mais dificuldades para desenvolver as nossas ações para o futuro. Extremamente importante que esse resgate, esse conhecimento, sirva inclusive de reflexão para as nossas ações. E esse é um dos motivos que a USE, nascida no dia 5 de junho de 1947, num momento muito difícil para o movimento espírita paulista, quando práticas estranhas eram introduzidas no movimento espírita, nas casas espíritas, quando o ego muitas vezes estava falando mais alto para preferencialmente se aplicar as ideias pessoais, individuais, em que os centros espíritas estavam desunidos, cada um querendo fazer o seu trabalho fora da casa espírita de maneira isolada. As 4 instituições federativas do Estado, a União Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita do Estado de São Paulo, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, decidiu, em conjunto, com 551 centros espíritas do Estado, em 1947, realizar, depois de um censo no Estado, o primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, de 1 a 5 de junho de 1947. E na época, como decisão do Congresso, aparece a União Social Espírita, posteriormente, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Com essa ideia de criação dessa entidade federativa pelos centros espíritas, através da união das instituições, a USE desde o início é uma federativa com representação das casas espíritas do Estado de São Paulo. Seus associados são as instituições espíritas e em nenhum momento foram pessoas físicas. São instituições espíritas, entendendo que é a melhor maneira da representação que a gente tem no Estado de São Paulo. Nesse 15º em Lipe, nós desejamos que todos nós possamos conhecer um pouco mais da nossa memória, do nosso movimento, e que através da nossa convivência, das nossas confraternizações, nós possamos também crescer e voltemos mais motivados à continuidade desse trabalho
em nossos locais. Muito obrigado, um bom encontro a todos. Eu, em nome da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, eu venho dizer que muita satisfação estar aqui. A Federação tem um histórico de apoio à pesquisa espírita desde a década de 90, com o professor Lamartine Palhano Júnior, que criou a Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita, sediada na Federação do Estado, e essa fundação produziu muitos trabalhos de pesquisa, publicou trabalhos relevantes, e recentemente a Federação criou o Núcleo de Pesquisa Espírita, do qual eu sou um dos participantes e coordenadores, e que vem realizando também eventos regionais lá no Estado, dedicados à pesquisa espírita. Então, nós valorizamos muito esse trabalho que é feito aqui, a presença do público aqui interessado nas pesquisas espíritas, e temos certeza que será um excelente evento. Os queridos irmãos, com a admiração e o respeito que o encontro espírita sempre nos proporciona, nós estamos tendo a alegria de informar que nós trazemos um abraço muito fraterno, muito amigo de todos os mineiros. Paz e alegria no coração de todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estar aqui representando a Federação Espírita do Estado de Goiás e mais particularmente o seu centro de memórias, que é da nossa responsabilidade. Desnecessário dizer a importância dessa instituição, que é o CCDPE. Falei certo? CCDPE. Então eu estou aqui simplesmente registrando a nossa alegria e marcando presença, trazendo as vibrações fraternas dos goianos. Não só dos mineiros não, viu, Marival? Dos goianos também. A todos uma alegria, estejamos felizes no nosso encontro. Nós gostaríamos de passar a palavra para o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, que os recebe com muita alegria, para proferir as palavras de boas-vindas. Luciano Klein. Gostaríamos inicialmente de, em nome dos demais integrantes da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado do Ceará, saudar a todos os irmãos aqui presentes e declinar de público a nossa emoção pela oportunidade que estamos tendo de realizarmos aqui, na terra berço de Bezerra de Menezes, de Viana de Carvalho, de Francisco Peixoto Lins, entre outras personalidades do movimento espírita brasileiro, que nasceram neste torrão, secularmente martirizado pelas secas. Gostaríamos, portanto, de externar aqui, de declinar aqui a nossa emoção e agradecer também ao nosso companheiro Jader Sampaio, bem como ao meu estimado irmão de mais de 3 décadas, Samuel Nunes Magalhães, a sugestão de que o Ceará fosse seguindo a Minas Gerais, saindo da terra de Chico para a terra de Bezerra, o espaço destinado à realização desta 15ª edição do nosso INLIP. E a emoção que nos invade a alma, agora em que o Orlando cita o nome do Eduardo, se deve exatamente ao fato de que tivemos o ensejo de, durante mais de 10 anos, privar da amizade de Eduardo Carvalho Monteiro, que foi o amigo ao lado de Lamartine Palhano Júnior, que nos abriu as portas ao movimento espírita brasileiro, para que pudéssemos publicar o resultado das nossas buscas, das nossas pesquisas. O nosso primeiro trabalho, coincidentemente lançado há 20 anos, em 1999, quando homenageamos, através da publicação da biografia Viana de Carvalho, Tribuno de Cor, esse abnegado ceareiro da causa espírita, lamentavelmente, infelizmente, ainda bastante desconhecido do movimento espírita nacional, que foi considerado a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado. Tivemos a oportunidade também de privar da amizade
e a quem homenageamos neste instante também, do igualmente queridíssimo amigo Lamartine Palhano Júnior, que em contato com o nosso companheiro Alexandre Rocha, da La Chatre, nos abriu as portas dessa editora para a publicação do referido trabalho. E não poderíamos aqui deixar também de mencionar o convite que o Eduardo nos fez para que participássemos da gestação do grupo embrionário, a partir de 1997, quando ainda tinha o Centro de Documentação Espírita ligado à USE, e sob sua inspiração, nós fundamos em 1997 o Centro de Documentação Espírita do Ceará, visando ao resgate da memória histórica do movimento espírita cearense, através do qual lançamos um periódico que circulou até 2005, chamado Gazeta Espírita, e através do qual também lançamos alguns trabalhos, entre eles Memórias do Espiritismo no Ceará, no ano de 2001. E através do qual também o nosso companheiro Samuel, à força, ingressou nas atividades de pesquisa da história do movimento espírita cearense, depois nacional, e hoje está aí. Foi picado, né? Ou melhor, lambido pela mosca azul, e se encontra aí como hoje um dos mais obstinados e importantes trabalhadores nessa área da pesquisa histórica do movimento espírita nacional. E só para um registro histórico nosso, já que alguns companheiros talvez não saibam, achamos de bom alvitre apenas fazer a menção ao fato de que este espaço que abriga o 15º ELIP é um espaço, aspas, sagrado para nós do movimento espírita cearense, porque foi aqui, em 1910, no dia 19 de junho daquele ano, que o referido Viana de Carvalho, mercê do seu estupendo esforço de divulgar o Espiritismo, fundou a primeira entidade federativa do Estado do Ceará, a qual ele deu o nome de Centro Espírita Cearense, neste espaço centenário, portanto, que ora nos abriga. Neste mesmo espaço, em 1923, o médium de materializações luminosas cearense de Pacatuba, Francisco Peixoto Lins, com a interferência, com o auxílio de Viana de Carvalho, foi libertado de uma pertinaz obsessão para depois vir a se tornar o médium que todos nós conhecemos. Espaço também que teve a oportunidade, Marivaldo, de ouvir um dos mais notáveis pregadores da mensagem espírita, orador à semelhança de Viana de Carvalho, que aqui em 1925 esteve presente, que morou um mês, poucos sabem disso, no Ceará, no mês de novembro de 1925, o inesquecível médico, também orador, Ivon Costa, que se notabilizou pelas conferências feitas em nível nacional. Aliás, curiosamente, nas pesquisas que fizemos, nasceu nesse mês de novembro, por ocasião de sua passagem, da primeira esposa, porque as biografias só registram a segunda esposa, uma filha dele. Portanto, o Ivon Costa tem uma filha nascida aqui no Ceará. Então, a nossa alegria, agradecendo a presença de todos, da minha querida amiga Júlia Desul, cuja amizade também preservamos e alimentamos já há bastante tempo, a presença de todos os irmãos, e esperamos, como todos aqui, que esse encontro possa acontecer, como já demonstra que vai acontecer, neste clima de concórdia, de serenidade, de paz, ensejando a todos nós essa troca de experiências, esse aprendizado, que certamente vamos ter das pesquisas dos companheiros que aqui se disporão a nos trazer o resultado de suas pesquisas em torno da história do nosso movimento espírita.